Salve, bancada do Flow, beleza? Cara, é o seguinte, queria aproveitar que vocês estão começando a falar de Israel, fazer um link um pouco com a ideia do Kirk, né? Que teve bastante repúdio aí, né? Movimentos, deputados falando pra demitir quem é de esquerda, quem comemorou essa morte, pô, execrável aí do racista, né? Infelizmente, grande perda pra humanidade. Mas por que vocês acham, e aí eu queria saber a opinião pessoal de vocês, por que esse movimento não acontece com o genocídio de Israel na Palestina? Os idosos saem na rua com bandeira, tem muito apoio nas redes, ninguém fala nada. Cara, por que eu acho que não tem esse... Eu acho que... Primeiro tem um... Eu acho que a questão que a gente lida aqui com Israel e Palestina, nós brasileiros, tá? Eu suponho que o primeiro fator é o distanciamento que a gente tem, tá? Quanto mais distante, menos você sente pelas coisas, né? Então, assim, ele tá geograficamente longe mesmo e é um conflito que não comunica muito com os nossos conflitos aqui. Então, eu acho que esse é um fator, que a gente acaba... cultural e socialmente falando, e fisicamente também falando, distante. A gente está distante dessa parada, a ponto da gente nem saber direito das informações que chegam aqui serem verdade ou não. Né? Muito difícil entender, saber o que é que está realmente acontecendo, porque um fala uma coisa, o outro desmente o que o outro desmentiu, e no fim tu fica, nossa, cara, a menos que você seja, que você vá muito na fonte lá e tenha fontes muito confiáveis, eu tenho dificuldade de entender o que tá acontecendo pra valer lendo os portais, porque eu não... Sei lá, nesse assunto, pelo menos, eu não confio em nenhum. Eu prefiro confiar no Raul ali, que é um cara que estuda essa parada e tá por dentro. Agora, mobilização pela morte das pessoas da Palestina lá, eu acho que tem a ver com isso, tá? Agora, o lance do Charlie Kirk é muito mais... Isso é meio cruel, mas a verdade é que o Charlie Kirk é uma pessoa com um nome e não são números, sabe? O jeito que a notícia é dada, com números, é que nem quando a gente ficou meio anestesiado com o tanto de gente que morreu na pandemia, né? Especialmente como a forma de como a notícia é dada, que é sempre uma coisa negativa, porque é isso que chama a nossa atenção como pessoas, no fim das contas, é um troço negativo. Você acaba acostumando com aqueles números gigantescos de pessoas que morreram, o que é... Assim, triste, mas é como a gente funciona, né? Imagina se a gente fosse sentir profundamente sobre tudo que acontece de ruim, eu suponho que a gente não tava aqui, né? Tava esquisito pra saúde mental. E o Charlie Kirk é mais fácil nesse ponto de você se identificar, porque tem um nome, é um cara, aconteceu mais perto, numa sociedade que parece mais com a nossa. Eu sei lá, tô conjecturando aqui pra tentar entrar numa aqui contigo. E ainda mais que tu tira um sarro aqui falando que uma grande perda pra humanidade, a morte do racista, como com as tuas palavras aqui. Mas o ponto, eu não tô falando que tudo que ele falava era incrível. O ponto é, matar só piora. E é uma das piores coisas que tu pode fazer com alguém pra defender qualquer ponto, é tu matar o teu oponente, né? Tirando... Agora ele tá falando de manifestações em relação a Israel, aqui no Brasil? Acho que sim. Acho que sim, né? Então, eu acho que assim, tem uma diferença da maneira como do Charlie Kirk e o que acontece na Palestina. Seria errado, né? O condenável. Se alguém, por exemplo, tem a informação que 3 crianças palestinas morreram por um ataque de Israel. Uhum. Aí o cara vai lá e comemora. Oba, matou 3 crianças ali, ó. Seria comparável ao que aconteceu com o Charlie Kirk, entendeu? Quando eu vejo, e não aqui defendendo o que eles estão fazendo, né? Mas quando eu vejo, por exemplo, as pessoas indo com a bandeira de Israel, penso eu que eles estão a favor do Estado de Israel contra o Hamas. Não que eles estejam defendendo a morte das crianças que acontecem por conta do conflito. Eu, particularmente, acho que nesse momento geopolítico, você defender e com a bandeira de Israel e aceitar tudo que Israel está fazendo é execrável, porque eles estão atentando contra os direitos humanos, e aqui nem defendendo o Hamas, mas defendendo a população palestina que está sofrendo, principalmente as crianças. Mas talvez a pessoa que vai com Israel, ela não tenha exatamente todo esse nível de complexidade do que está acontecendo, e fala, bom, o Hamas é um grupo terrorista, o Hamas atuou contra Israel, eu defendo o direito de Israel existir. Então eu sou um cara mais à direita, para mim direita, o cara que, sei lá, Benjamin Netanyahu também é direita, tem mais alinhamento com o Bolsonaro, então vou curtir aqui Israel, entende? Então, eu acho que são contextos diferentes. Eu acho que não dá para comparar exatamente, né, a guerra entre Israel e Palestina com o assassinato do Charlie Kirk. Eu acho que tem esse elemento de que
o cidadão de Israel, ele tem medo do que possa acontecer com ele, né? Porque ele está cercado ali do que ele considera inimigos, por todos os lados, né? Então, ao mesmo tempo, ele não gosta das decisões de Netanyahu, mas ao mesmo tempo ele se aquieta porque ele carrega permanentemente essa sensação de que a qualquer momento ele pode ser atacado. Uhum. Então aí o Netanyahu fica um mal menor em tese, né? Mas as pessoas têm a dimensão da gravidade do que está acontecendo. Eu acho que o Estado de Israel não é exatamente a mesma coisa, como você bem falou, né, do Benjamin Netanyahu, são coisas diferentes. Sim. E defender talvez de maneira incondicional o Benjamin Netanyahu aí seja de fato condenável, mas agora defender que o Estado de Israel seja um Estado que possa existir, aí eu não vejo nenhum tipo de problema. Exato. Também. Aí ele mandou mais uma aqui pra gente fazer mais uma reflexão aqui. Vamos lá. De novo sobre o Charlie Kirk e o último Live Pix. Cara, mas a gente não precisa nem ir muito longe, Israel e tal. Marielle. Os caras fazem piada até hoje da Marielle. É camisa furada, fala estilo Marielle. O cara pegou lá a placa da Marielle e rasgou no meio. E é uma guerra que hoje a gente vive de esquerda e de direita e vai ficar nisso sempre, né, cara? Não adianta. Eu gostaria que a gente não ficasse nisso pra sempre. Eu acho que eu realmente sou um pouco otimista nesse sentido. Eu acho que a gente vai evoluir mesmo no jeito que a gente se comunica. Porque isso aqui é problema de comunicação, né? As pessoas não conseguem mais dialogar, né? Não dá pra... Se o cara pensou um pouquinho diferente, já não quer mais falar com ele. E é verdade, assim, ainda tem gente fazendo piada com Marielle até hoje, mas isso não justifica, sabe qual é? É horrível você fazer piada com a Marielle também, né? Assim, de novo, morreu uma pessoa, ainda mais de um jeito insano, né? Do jeito que ela morreu e tudo mais. Você nunca me viu, ou eu nunca me viu nem sequer falando, pô, olha que engraçada essa piada que fizeram da Marielle. É o contrário, assim, horroroso isso daí. Assim como é horroroso também assassinar o Charlie Kirk, né? Do jeito que eu enxergo, morreu um, morreu o outro, é ruim do mesmo jeito. Especialmente porque morreram por defender as coisas que defendiam, né? Então, o problema tá aí. Eu acho que parte do problema tá em a gente achar que, já que vocês vacilaram aqui, vamos vacilar grandão aqui também. Então, fica uma guerra de ver quem vacila mais, né? Não é dois errados não fazem um certo. Já dizia minha avó, né? Então, calma aí, cara. A lembrança dele foi boa, né? A história de Marielle e aquela história de parlamentar festejando e rasgando a placa e fazendo isso, que é uma coisa completamente deplorável sob todos os aspectos. A gente não pode concordar com nada disso nunca. Nunca esse tipo de atitude pode ser aceita. Não. Bom, a gente tá falando da morte das pessoas, né, cara? Então, não dá pra gente começar a achar que isso... Tanto pra um lado quanto pro outro, cara. Entra nessa viagem de que tu tem que defender... Tu tem que fazer a mesma coisa que os caras fizeram, que tava errado. Então, calma, pô. Não vamos ficar errando para sempre. Aí fica difícil mesmo da gente evoluir e mudar, né? Porque tu tá errando sabendo que tá errando, no fim das contas. Mas a gente gosta de pagar na mesma moeda.